Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila e hoje teremos aula da disciplina de História, a aula de número 17. Hoje vamos trabalhar sobre escravos resistentes. Vimos aí sobre a escravidão no Brasil, vimos acerca dos quilombos e hoje a gente vai trabalhar sobre algumas pessoas em específico que foram escravos que demonstraram uma resistência muito grande e que se destacaram aí na história do nosso país. Então, os objetivos da aula são recordar-se da escravidão do Brasil, conhecer a história e a luta de 4 escravos que marcaram a história do Brasil. A escravidão no Brasil. Nas aulas anteriores, você estudou sobre a escravidão no Brasil, crime que afetou milhares de pessoas por mais de 3 séculos. Hoje você conhecerá alguns escravos que se destacaram na história devido à sua coragem, resistência e luta. Os escravos que a gente vai trabalhar se chamam Zumbi dos Palmares, Zacim Bagaba, Benedito Meia Légua e Constança de Angola. Então são 4 pessoas aqui que se destacaram muito nessa questão da escravidão no Brasil. Começando então com o Zumbi dos Palmares, que é o mais lembrado de todos. E vocês inclusive vão ver aí um feriado, uma data de consciência aí que nós temos no nosso calendário em homenagem também a Zumbi. Então, o Zumbi dos Palmares, ele nasceu no estado de Alagoas no ano de 1655. Ele foi um dos principais representantes da resistência negra e à escravidão na época do Brasil colonial. Ele foi líder do Quilombo dos Palmares, que vocês estudaram na aula passada, né, o quilombo de maior destaque no nosso país, que foi uma comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas. Na época em que Zumbi era líder, o Quilombo dos Palmares chegou a uma população de cerca de 20 mil habitantes. Então, na época de Zumbi, o Quilombo dos Palmares estava aí no seu auge. A infância e a adolescência de Zumbi. Então, embora Zumbi tenha nascido livre, ele foi capturado quando ele tinha 7 anos de idade. Ele foi entregue a um padre católico que recebeu aí o seu batismo e ganhou o nome de Francisco, tá? Então, o nome dele era Francisco. Ele aprendeu a língua portuguesa e também a religião católica, chegando a ajudar também o padre na celebração da missa. Porém, com 15 anos de idade, ele voltou para viver no Quilombo. No ano de 1675, o Quilombo ele é atacado por soldados portugueses e o Zumbi ele mostra uma grande defesa aí, né? Ele se destaca como um grande guerreiro. E aqui ele começa a ser mais percebido pelos seus companheiros de Quilombo, justamente por essa questão da força e habilidade militar. Liderança e resistência. Em 1680, quando ele tinha 25 anos de idade, bastante jovem, Zumbi ele se tornou o líder do Quilombo dos Palmares, comandando a resistência contra as tropas do governo. Durante o momento de líder, a comunidade ela cresce e se fortalece bastante, obtendo várias vitórias contra os soldados portugueses. É bem importante destacar que quando os portugueses começaram a notar a falta de escravos, eles passaram a buscar onde estão esses escravos. E logo eles começaram a ter conhecimento acerca dessas comunidades quilombolas, tá? Acerca desses quilombos. Então, começa a se ter muitos conflitos, muitas guerras entre os quilombolas e os portugueses. E aqui, né, Zumbi se destaca aí pela habilidade militar que ele possui. O líder Zumbi, ele mostra grande habilidade na organização do quilombo, além de muita coragem e conhecimentos militares. Domingos José Velho, ele foi um bandeirante que organizou diversos ataques ao Quilombo dos Palmares, tá? Ele tinha aí muito como objetivo realmente destruir o Quilombo dos Palmares. Em 1695, depois de uma grande batalha, parte do Quilombo dos Palmares vai ser destruída. E o que vai acontecer? Zumbi, ele vai ficar ferido, ele vai conseguir fugir, tá? Para não matarem ele. Porém, um amigo dele, né? Um amigo entre aspas, né? É traído, né? Trai ele
e entrega aí Zumbi para os portugueses, né, para as tropas do bandeirante aí Domingos José Velho. Então, o que vai acontecer? Zumbi vai falecer. Então, quando ele tinha 40 anos de idade, bastante jovem, ele foi degolado em 20 de novembro de 1695. O que é degolado? Cortaram a cabeça de Zumbi dos Palmares. Símbolo da resistência e luta contra a escravidão, sempre focou na liberdade da cultura africana no Brasil colonial. O dia de sua morte, o aniversário de morte de Zumbi, que é 20 de novembro, é celebrado em todo o território como o Dia da Consciência Negra. Muito provavelmente vocês já ouviram falar. Essa imagem aqui está representando bastante. Então, o Dia da Consciência Negra é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, justamente porque ele estava, ele foi um grande destaque, um escravo em destaque na história do nosso país, pela resistência que ele tinha aí contra a escravidão. Agora nós vamos falar sobre uma escrava. Agora temos uma mulher aqui, que também se destaca no momento de escravidão no Brasil. Vamos falar então sobre Zacimbagaba. Zacimbagaba era uma princesa da nação africana de Cabinda, na Angola, local onde estava o porto onde milhares de africanos embarcaram nos navios negreiros. Então aqui a gente está falando de uma princesa, de alguém, com um alto poder no seu país, mas que foi trazida para o Brasil para ser escravizada. No estado do Espírito Santo, ela foi vendida junto ao fazendeiro português José Trancoso. Zacimba foi cruelmente castigada por não se submeter às ordens do seu senhor. No primeiro momento, Trancoso não tinha noção de que a moça era uma princesa entre os angolanos, mas logo notou diferente tratamento dado a ela. Então ela foi trazida junto com outros africanos para o Brasil e Trancoso, que era o senhor dela, a pessoa que tinha domínio sobre ela, percebeu que o tratamento com ela era diferente do que o tratamento com outras pessoas, com outras mulheres principalmente, Então, ele notou que os outros escravos tratavam ela de um modo muito melhor, muito superior. E aí ele começou a desconfiar sobre a origem dela. Por que esse tratamento é tão diferenciado com Zacimba? Então, a vida dela com Trancoso. Um dia, a princesa foi levada à casa grande, onde Trancoso vivia, onde Trancoso a interrogou por dias para confirmar a posição que ela tinha em Angola. Ela foi agredida até que admitisse que era uma princesa. Então, a princípio, ela não queria admitir que era uma princesa, ela tentou resistir, tentando demonstrar aí que ela não era nada, assim, não tinha nenhum cargo importante na África. E ela foi, então, agredida realmente Então, quando ela não aguentou mais, ela assumiu que era uma princesa. Com isso, o senhor ameaçou Zacimba de morte, proibindo-a de sair da casa dele e submetendo-a a sessões de tortura. Então, que a gente já falou na aula anterior, essa questão da violência que era muito comum com os escravos. Aqui a gente tem uma arma, digamos, um modo que os escravos começavam a utilizar aí para resistência, é que alguns passavam a matar os seus senhores, tá? Então, eles não aguentavam mais a pressão e tentavam matar os senhores. Então, uma arma muito comum que os escravos brasileiros utilizavam contra os portugueses era o envenenamento. Eles tinham uma substância que eles chamavam pó de amassar sinhô, tá? Sinhô aqui seria senhor. E foi isso que Zacimba fez com o seu senhor, apesar de ter sofrido por anos em suas mãos. Então, o que ela fez? Ela utilizou esse pó, ela envenenou Trancoso e matou ele, tá? Então, com a morte de Trancoso, a princesa e diversos escravos invadiram a casa dele. Todos os torturadores foram mortos, então eles tinham domínio total sobre a Casa Grande, mas a família de Trancoso foi poupada. Então, a família de Trancoso, ali, esposa, filhos, foram poupados aí de violência
e da morte. Então essas pessoas foram deixadas de lado, enquanto que os outros, né, muitos acabaram morrendo, né, pessoas que já torturavam os escravos. Logo, Zacimba fundou um quilombo no norte do Espírito Santo. Morreu como uma verdadeira heroína invadindo um navio para libertar escravos. Ela também morreu mais jovem, no momento em que ela invadiu um navio negreiro para libertar escravos e com isso, né, foi morta pelas tropas portuguesas. Então aqui nós temos mais uma escrava em destaque na história do nosso país, que foi Zacimba Gaba. Aqui temos outra pessoa, temos Benedito Meia Légua. Benedito Caravelas, mais conhecido como Benedito Meia Légua, conhecia muito bem todo o Nordeste do Brasil. Ele era líder de quilombo e reunia negros para aterrorizar portugueses, escravagistas, né, portugueses que praticavam a escravidão, libertar outros negros presos nas senzalas e sequestrar produtos. Ele era extremamente rebelde, extremamente aventureiro, tá? Que a gente tem uma imagem para representar ele. E ele tentava, né, ele não só buscava essa liberdade, mas também ele gostava bastante de roubar, né, saquear alguns produtos para, né, diminuir a produção aí também nas fazendas. Habilidades de Meia Légua. Então, Meia Légua era muito inteligente e tinha várias estratégias para os seus feitos. Então, ele raciocinava muito o que ele ia fazer e ele, como eu já citei anteriormente, ele era bastante aventureiro. Uma delas é que, quando ele invadia as fazendas, outros de seus colegas se vestiam igual a ele para que assim acreditassem ter capturado Benedito. Mas tempos depois, ele voltava a atacar e por isso acreditavam que Benedito era imortal. O que acontecia? Né? Então aqui eu acho que vocês entenderam. Benedito Meia Légua e vários, né, vamos considerar uns 10 escravos, invadiam fazendas e todos se vestiam igual. Quando eles capturavam um deles, por exemplo, eles diziam, capturamos Benedito Meia Légua. O que acontecia? Não era ele. E aí, de repente, né, eles passavam a acreditar que, não, o Benedito Meia Légua é esse daqui, vamos matar ele e tudo mais. E, de repente, tempos depois, o Benedito voltava a atacar. Por isso, eles achavam que ele não morria. Meia Légua sempre levava consigo uma imagem de São Benedito, o que muitos acreditavam que tenha protegido o ex-escravo, pois ele morreu apenas quando era velho, algo bem pouco comum para essa época, mesmo enfrentando diversas batalhas. Então ele levava consigo, aqui na imagem, a gente vê ele com o santo dele, então acreditam que o São Benedito protegeu o Benedito Meia Légua e por isso, né, que ele chegou a morrer aí só na sua velhice. Acessem os slides e cliquem nesse link aqui, pessoal, que daí vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre Meia Légua. Agora é sobre mais uma escrava, então trabalhamos sobre 2 escravos homens e agora, né, 2 escravas mulheres, agora é a última, Constança de Angola. Na segunda metade do século XIX, Constança de Angola teve uma triste história. Nesse período foi implantada a Lei do Ventre Livre, que a gente vai estar estudando sobre leis que passaram a diminuir, né, abolir aí a escravidão. Onde nessa lei, os filhos de escravos eles não podiam trabalhar. Isso causou muita revolta nos fazendeiros que chegaram a matar diversas crianças. Então, até então, tanto adultos quanto crianças eram escravizadas. Automaticamente, quando a Lei do Ventre Livre foi implantada, onde crianças não podiam mais ser escravas, o que acontecia? Os fazendeiros ficavam muito revoltados. Poxa, eu tinha tantas crianças, né, que eram a minha posse, né, compravam, por exemplo, escravas, elas tinham os filhos e esses filhos também era posse deles. Então, eles começaram a matar crianças, para vocês verem o nível de crueldade. Uma dessas foi o filho de Constança, que foi morto por chorar demais. A mãe do menino acabou sendo acorrentada sem que pudesse se vingar, mas acabou fugindo e se juntando a outros escravos. Então, assim, a mãe teve que ver o filho dela ser morto por ele chorar muito. Então, aqui a gente tem mais uma pessoa aqui
lutou aí também, né, que foi fugitiva e acabou se juntando a outros escravos contra a escravidão. Pessoal, agora que vocês conheceram aí um pouquinho sobre a questão de alguns escravos resistentes, vocês têm alguns exercícios para estarem executando. Só um detalhe, eu acabei não citando durante a aula, sobre Zumbi dos Palmares. Vamos voltar aqui. Zumbi dos Palmares, vocês devem se perguntar, por que Zumbi dos Palmares? O nome dele era Francisco, né? Zumbi, porque dá uma ideia de que ele era imortal, né? Vamos pensar, um zumbi, né, seria uma pessoa que morreu e vai reviver, né, de um outro modo. Então, justamente por conta dessas habilidades militares que ele tinha. E por isso que ele foi degolado, né? Por isso que a cabeça dele foi retirada. Ela foi exposta em praça pública para mostrar que Zumbi dos Palmares, sim, era mortal e, né, faleceu ali com 40 anos. Pessoal, então, até a próxima e bons estudos!